Se a imagem da câmera sumir durante a gravação, está acontecendo esse erro, então não se preocupa muito. Seguinte, elementos básicos das frases. Então, essa aula eu estou regravando porque não deu para eu terminar, fazer certinho. Então, vamos lá, né? O que que acontece? As frases elas são compostas por alguns elementos. Subject, verb, vou deixar separadinho. Depois do verbo object, time, place, modes. Então, esses são os 6 elementos das frases, ok? Peraí. Vou até fazer o seguinte, ó, colocar uma borda, borda branca. Que merda. Deixa eu pegar e essa parte aqui, não. Ah, sai. Cor da linha aqui. Ah, eu tenho que clicar linha por linha. Ah, eu posso fazer isso. Prontinho, agora ficou bom. Seguinte, então a gente tem esses elementos aqui. Qual que é a questão? Ah, sujeito, verbo, objeto sempre vai estar nessa ordem, ok? Você nunca vai colocar o objeto e o sujeito invertido, por exemplo. O português também segue essa ordem, é o que eles chamam de SVO, sujeito, verbo, objeto. Aí, esses últimos três aqui, time, place, mode, que significa respectivamente tempo, lugar, modo, eles não são obrigatórios de estarem nessas posições aqui. Eles podem estar ou aqui no final e em qualquer ordem, tá? Entre eles, tá? Ou no começo, aí você tem que separar por vírgula. Em português também é a mesma regrinha. Ou às vezes você vai ver no meio desses três aqui também. Pode acontecer. Deixa eu ver aqui. Mas geralmente ou é no final ou é no começo, preferencialmente. Então, vamos lá. Exemplos de frases que a gente tem todos esses elementos aqui. I sent him an email. Deixa eu ver aqui. In the Outlook email yesterday. I quickly sent. Vou colocar no passado. An email in Outlook. Yesterday. Beleza, o que que significa isso daqui tudo? Vou colocar a tradução aqui só para a gente analisar. Rapidamente enviei para ele um e-mail no Outlook ontem. Ok? Inclusive, deixa eu tirar e-mail que está duas vezes aqui para não ficar tão feio. Beleza. Beleza, isso aí. Então, esse aqui é um exemplo de frase com todos os elementos. Outro detalhe importante é, geralmente o objeto vai ter ou nenhum, ou um, ou dois. Eu não lembro de um exemplo de frase que tenha três ou mais objetos, mas pode ser que aconteça. Posso só não estar lembrando. Agora, time, place, mode, você pode utilizar vários, ok? Na mesma frase. Não tem um limite em si. O limite é o que fizer sentido, basicamente. Já sujeito e verbo,
só existe um por frase. E toma cuidado, quando eu estou falando só existe um sujeito por frase, esse sujeito pode ser plural, que significa que pode ter mais de uma pessoa, tipo, eu e o João. É um sujeito, primeira pessoa do plural, ok? I and João. E eu acho que se vocês já viram, já viram, né, aula sobre isso. Me and João também acontece. Só é gramaticalmente errado, mas tá na fala, tá no dia a dia das pessoas. Então, beleza. I quickly sent him an email in the Outlook yesterday. Parte por parte. Eu é o sujeito da frase. Rapidamente é o modo. O modo nada mais é que o como o verbo é feito. Ok? E qual que é o verbo? Sent, enviei. Ok? Objeto, a gente tem dois. Him, ou seja, para ele. An email, um e-mail. Ok? Como que a gente sabe o que é o objeto? Lembra daquela dica, se você viu, né, a aula de pronome? Você pega o verbo sent, enviei. Para quem? Para ele, um objeto. O que? Um e-mail, segundo objeto. Então é sempre essas duas perguntinhas, tá? Agora, in the Outlook. Ou seja, eu mandei um e-mail para ele aonde? No Outlook. No esse e-mail aqui da Microsoft, que antigamente era Hotmail, né? Eu ainda tenho algum e-mail com Hotmail, né? Depois do arroba. Mas beleza. E yesterday é o on, aliás, o quando, né? O time da frase, que foi ontem, ok? Então, para começo, a gente vai fazer o seguinte: eu quero que vocês peguem num caderno, alguma coisa assim, e anota esse modelo aqui. Lembrando que time, place, mode não tem posição exata, tá? Aonde você puder colocar, você coloca. Dependendo da palavra, tem posições certas e erradas. Por exemplo, quickly, ele geralmente não fica muito aqui entre o sent e o objeto, o verbo e o objeto. Ele fica mais entre o sujeito e o verbo, ou até mesmo no final, e algumas vezes você pode encontrar aqui no começo, mas é bem mais raro. Eu não estou lembrando de exemplos que eu tenha visto isso. Mas beleza. Aí você no caderno, utilizando esse modelo, né, de frase, você vai escrever várias frases que nem essa daqui. A ideia é, de começo, você quer praticar alguns grupos específicos de palavras. Então, tudo que não for desse grupo que você está estudando, você pode consultar dicionário Google Translate, tá? E ver o significado em inglês. E aí você coloca lá. Só toma cuidado porque o Google ele não é bom para você perguntar coisas do tipo, como fala tal coisa em inglês? Porque às vezes certa coisa você não usa uma palavra, você usa uma expressão, você usa de um jeito, de outro. O Google não vai te dar esse contexto, que é muito importante. Então, às vezes, compensa mais você pegar, como é que eu faço para falar tal coisa em inglês? Aí você joga no Google a seguinte pergunta, como falar tal coisa em inglês? E aí você vai nos fóruns e vê as pessoas falando sobre isso com exemplos. É o melhor método para você ver significado. Agora, coisas simples que uma palavra significa uma palavra em inglês, aí você consulta o Google. Por exemplo, como é que eu falo ontem? Aí você pode ir lá, vai no Google, ver yesterday, ok? Bem simples. Aí vocês vão começar praticando pronome. Aí você tem pronome de sujeito e de objeto, lembra desse detalhe? Então vocês vão montar frases que tenham pelo menos sujeito, verbo, objeto. E aí você pode escolher colocar nenhum ou alguns complementos de tempo, lugar e modo, ok? Então, mais um exemplo, vamos lá. Eu gosto de, deixa eu ver aqui, kiwi. Opa, escrevi ao contrário. Eu gosto de kiwi. Aí você se pergunta, como que fala eu? A gente viu uma aula sobre isso. Você provavelmente fez, né, cartõezinhos ou no aplicativo.
se você, né, tá safo. E você vai provavelmente lembrar que significa I. Agora, como é que é gosto? A gente ainda não está estudando o verbo, não tem vocabulário? Consulta lá. Gosto é like. Ah, beleza. De kiwi. Of kiwi. Opa, peraí, tem um pequeno porém. No inglês a gente não usa of depois de like, ok? Esse tipo de vocabulário, ele é o mais avançado e mais difícil de você construir. Demanda tempo, tá? Então não se sinta frustrado por não saber detalhes como esse. Eu tenho que usar uma preposição aqui, só estudando verbo por verbo ou palavra por palavra você vai descobrir isso, ok? Não se preocupe. Eu gosto de kiwi, I like kiwi. Só que aí, ó, você também faz o seguinte, I like it. Por que que eu coloquei o it no lugar do kiwi? Para praticar o fato de que existe pronome para objeto, existe pronome para sujeito. O it, ele é o mesmo para os dois, beleza. Mas aí, ó, vou colocar um outro exemplo aqui. Eu gosto do João. I like João. No inglês você não usa o the depois do like para especificar um objeto, ok? Novamente, esse tipo de vocabulário você não tem como prever, é bem chato mesmo. Só com o tempo você vai adquirindo isso. I like João. Só que aí você vai e coloca I like him. Porque aqui a gente tem duas opções, né? O ele de sujeito é he. Só que você precisa aprender, precisa colocar isso na cabeça de que o objeto é um pronome diferente. Ok? Então é esse tipo de prática que você vai começar a fazer. Eu recomendo você escolher um verbo e fazer várias variações do mesmo verbo. Que nem eu estou fazendo com o like aqui, tá? Ah, e vai variando o sujeito também. Eu coloquei o mesmo aqui, mas vamos lá. Você gosta da Maria. You like Maria. You like her. Ok? Essa é a melhor forma de praticar, por quê? Você não vai se sentir tão frustrado por não saber, né, como escrever o que você quer escrever, porque você já consultou previamente que gostar é like, tranquilo. E assim você vai praticando. Agora, temos algumas pequenas observações, tá? De começo, se você colocar ele ou ela, he, she, it. Eu vou falar isso melhor na parte de verbos no presente simples, tá? Mas eu vou comentar aqui, só para ajudar na prática. Peraí. Quando utilizar terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, vou colocar entre parênteses, he, she, it. Coloque o verbo na forma com S no final. Os verbos têm várias formas, a gente vai ver isso. O like, por exemplo, ele tem a forma like, tem a forma likes, tem a forma liking, forma liked, e eu acho que é só, ok? Então, ó, sempre vai ter uma forma com S no final. Sempre vai ter uma forma com ING no final. Essa daqui nem sempre vai ter D no final, dependendo do tipo do verbo. Aí, quando você utiliza, né, o he, she, você usa aquela segunda ali, que é com S. Ele gosta dela. He likes her. Ok? Então é só para realmente começar já bem mesmo, com todos os detalhes. Então é isso. Para essa aula não tem muito o que falar. Vamos resumir aqui do lado. Subject é o assunto da frase, o sujeito. Do que ou de quem estamos falando? Verb é a ação ou acontecimento
da frase. Lembrando que esse só tem um cada e que sujeitos plurais é considerado um sujeito só. Verb é a ação ou acontecimento da frase. Object é o que ou o quem do verbo. Lembra aquele exercício? Pega o verbo e pergunta: ah, mas o que desse verbo? Ou quem desse verbo? Eu gosto de quem? Do que? Ok? Deixa eu ver aqui mais. Time é o tempo quando acontece, ou aconteceu, né? O verbo. Place é o onde acontece o verbo. Mode é o modo como o verbo é feito. Simples assim, ok? Então é isso. Comecem a sua prática essa semana. Escrevam bastante, leiam bastante. Na leitura, preste atenção em como cada uma das palavras representa um desses 6 elementos, sempre, ok? Acho que a única exceção seria algumas frases que são expressões, tipo interjeição, né? Que aí é outra coisa que não cabe aqui nesses 6 elementos. Mas qualquer outra coisa, né, vai caber num desses aqui. Ok? Então é isso, elementos básicos da frase. Deixa eu salvar já para, né, mandar para vocês depois. Elementos básicos da frase. Prontinho, então é isso aí. Tá feita essa parte. Comecem a praticar. E mandem para mim algumas frases, hein? Eu quero ver vocês fazendo. Obviamente, aqui só tem frase afirmativa. Depois a gente vai aprender na hora certa a negativa e a interrogativa, tá? Isso aqui é só para falar sobre os elementos da frase, não sobre tipos de frase, tá? Então é isso aí. Falou.